Eu nasci na cidade de Ibitinga, terra do bordado, em um lugar fica mais ou menos no centro do estado de São Paulo. E meus pais vieram do Japão, meu pai do sul do Japão, chamado Kagoshima, e minha mãe mais para o centro do Japão, um lugar chamado Uma, e onde faz muito frio e no inverno cai muita neve. Éramos em 5 irmãos. A mais de idade, a Nair, ela se converteu a Jesus porque ela estava passando por muita luta espiritual, né? Até chegou a frequentar o espiritismo. Realmente ela teve uma vida muito atribulada, mas ao conhecer Jesus como Senhor e Salvador, ela pôde realmente ser liberta, né? E eu sou a segunda, meu nome é Kyoko, me chamam de Kyokinha, porque eu estou cada vez mais baixinha. Depois, meu irmão Jaime, que ele estudou 2 faculdades, ele era autodidata, ele fez 2 faculdades na USP. E foi um irmão muito querido, que com o sacrifício dele, realmente nós pudemos ter essa casa. Mas hoje ele está na presença de Deus, pois também um dia ele pôde entregar seu coração a Jesus. E depois tem outra irmã, chamada Mary, e ela está morando agora em sul de Minas. Ela tem 2 filhos e 4 netos. E os 2 filhos dela moram em São José dos Campos. E o caçula chama-se Carlos Yudi. E ele está morando na casa da frente com a família dele. Realmente, eu nasci numa família muito conturbada. Meu pai e minha mãe tiveram um casamento, mas foi um casamento arranjado, digamos, né? Que os japoneses, a cultura deles. E os 2 sempre eu via em atrito, né? Então eu nasci num ambiente que eu não tinha muita motivação para viver. E um certo dia estava me perguntando, por que eu nasci? Por que eu estou triste muitas vezes? E achava realmente sem motivação. Aí eu chegava a pensar, será porque a gente vive na pobreza, sem muito recurso, sem material, essas coisas que as pessoas muitas vezes dão valor. Mas na verdade eu estava longe de Deus. E um dia eu fui convidada pela minha irmã para assistir a um culto evangelístico. Nunca tinha participado, foi a primeira vez. E fui assistir, ouvi a mensagem, só que não deu para entender nada, pois não conhecia a palavra de Deus. E fizeram um apelo, e pelo apelo eu
eu fui à frente, mas sem saber o que estava realmente fazendo. Antes, o que realmente me atraiu, me chamou a atenção nesse culto foi um louvor a Deus, que era um coral maravilhoso que estavam apresentando naquela noite. E, como eu disse, fui à frente e esse local era um teatro e tinha cortina, e as pessoas que foram à frente foi assim, separado, né, do povo, e uma jovem veio falar comigo. E nesse momento ela começou a me perguntar: você mentiu? Você fez alguma coisa de errado? E eu, com um pouquinho de receio, vergonha, não queria confessar. Eu falei, eu não, né? Mas só que nesse momento ela pegou uma Bíblia, abriu, não me lembro onde foi a passagem, mas creio que ela me mostrou que Jesus havia sacrificado por mim, morrido na cruz por mim. E despedi dessa pessoa e fomos embora. E nessa época eu estava trabalhando numa oficina de confecção de camisas. E quando eu estava trabalhando, realmente eu pude ver que Jesus pagou por cada um de meus pecados. Ele havia morrido por mim e por isso eu realmente me curvei na alma, no espírito, e pude realmente confessar a Deus. Não foi em palavras, mas em contrição de alma. E nessa hora eu pude realmente receber o perdão de Deus. Nitidamente pude ver a resposta de Deus para mim. E foi um dia muito glorioso, especial, que até hoje está guardado na minha mente. E até o dono lá da oficina, como eu havia dado um grito de aleluia, as pessoas se assustaram e acharam que eu tinha se machucado por estar trabalhando na máquina de costura. Aí me levaram até a frente, chamaram um farmacêutico que tinha uma farmácia próxima e quis me dar água com açúcar e até uma injeção para mim. Mas eu disse, está tudo bem, né? E realmente foi um dia inesquecível, glorioso, o dia que tive encontro com Jesus, o Salvador. A minha irmã, a Nair, era mais velha, 2 anos e meio mais velha que eu. Ela tinha realmente um coração muito... a pessoa que muito sensível, e eu creio que ela estava sofrendo muito assim espiritualmente, né? Seu coração estava muito pesado, onde ela realmente buscou solução para ela. E realmente a solução foi o encontro com Jesus, o Salvador. E ela foi liberta e pôde realmente testemunhar isso. E depois de um tempo, ela ouviu o apelo de um missionário que quem queria realmente se entregar para a obra missionária, onde ela pôde fazer uma decisão
de ir no seminário estudar. E ela foi lá no local chamado Jacutinga, missão, eu sei que era missão sobre evangelização de índios, e onde ela pôde estudar, e no final ela foi como missionária na Amazônia, trabalhar entre os índios. E realmente creio que Deus tem colhido muitas almas através dela. E creio que hoje ela está na presença de Deus, desfrutando a presença dele. Hoje, dia 11 de abril, estou completando 80 anos. E é somente pela graça de Deus. Mas eu gostaria de falar que tive um período que afastei de Deus e acabei realmente cometendo muitos erros, pecados, mas com a misericórdia de Deus eu pude retornar e começar realmente um novo período de poder realmente andar com Deus e poder estar na casa de Deus, e mesmo com as minhas fraquezas, porque sempre fui uma pessoa tímida e nunca fui pessoa de chegar na frente e falar, mas se hoje consigo falar um pouco diante das pessoas, é somente pela misericórdia e a força que Deus realmente tem me dado. E isso me tem realmente me dado forças, e não é porque um dia eu confessei, pedi perdão, que eu tenho aquela vida super acima de outras pessoas. Não, eu continuo uma pecadora, mas reconhecendo que sem Jesus, sem Deus, eu não posso ter uma vida que realmente agrade a pessoa de Deus. E desejo realmente, com esse desejo realmente poder caminhar com Deus, e não tenho muita habilidade ou coisa que valha, mas Deus quer que o nome do Senhor seja realmente conhecido, não a minha pessoa, mas a pessoa de Deus, de Jesus, porque Ele é o nosso Criador, Jesus é o Salvador, então Ele é quem deve toda a honra, como disse João Batista, que Ele cresça e eu diminua. Ele é a pessoa de Jesus, que o João Batista foi precursor de Jesus, então ele anunciou e mostrou ao mundo a pessoa de Jesus, o Filho de Deus. O meu pai veio de uma família lá do Japão, muito jovem, devia ter 13 para 14 anos. Ele veio junto com um casal que não tinha filhos, então teria que ter mais um membro como se fosse da família. E meu pai foi uma pessoa muito sofrida também. Adolescente, não conhecia nada,
veio para um país totalmente desconhecido, mas assim mesmo ele pôde vencer a batalha, né? E chegou a casar, e ele, acho que foi na idade de 87 anos, ele ficou acamado. Eu não me lembro bem, mas acho que mais ou menos 1 ano e meio para 2 anos ele ficou acamado e chegou a falecer. E depois, nessa época, o meu irmão Jaime estava trabalhando como professor, mas ele me ajudava, isso quando meu pai estava acamado, né? Ele me ajudava a dar banho ao meu pai. E depois de um bom tempo, quem ficou acamado foi o meu irmão Jaime. Ele era professor, muito dedicado à família, e eu agradeço a Deus, que realmente Deus coloca a pessoa certa no lugar certo. E eu, como uma mulher muito fraca, sem muita habilidade para as coisas, trabalhava, mas o salário também não era muito, né? Então esse meu irmão Jaime ficava muito preocupado comigo, e ele foi uma pessoa que me ajudou muito. Eu agradeço a Deus por isso. E no final ele ficou acamado durante 4 anos. Eu cuidava da parte da alimentação, e o irmão caçula, o Carlos Yuji, ele morava em São Bernardo e vinha dar banho aqui na Patriarca para esse irmão Jaime todos os dias. Eu agradeço a ele também pelo sacrifício que ele fez. Mas esse irmão Jaime, um dia ele pôde também confessar os seus pecados e entregar seu coração a Jesus, e hoje está na presença de Deus. E nessa época, a minha mãe também já estava com bastante idade, necessidade de alguns cuidados, e pude também estar com ela um tempo. Mas a minha irmã Mary, que mora em sul de Minas, ela vendo que estava cuidando do Jaime, e a mãe também de idade, então ela se prontificou a levar a minha mãe lá para a casa dela, lá em Minas, e pôde também cuidar dela nos seus últimos dias. E minha mãe também um dia pôde entregar o coração para Jesus, e nessa época o pastor Rideu estava ministrando a Igreja da Liberdade, e ela pôde também conhecer Jesus. Então, muita luta, dificuldade nós temos passado, mas acima de tudo, Deus tem cuidado de nós a cada instante, e eu agradeço a Deus por isso.